História enviada por seguidor. Meu enteado nunca me quis como parte da sua vida, e, quando se recusou a me convidar para o seu casamento, que eu estava pagando, eu cancelei o local da festa. Olá. Meu nome é Fernando. Eu vivo em Oregon, nos Estados Unidos. Sou um homem de 48 anos, mas já fui um homem bonito, de olhos claros, cabelos loiros e corpo atlético. Sou casado há 16 anos com Nancy, uma mulher madura, mas muito bonita. Nós nos conhecemos quando eu tinha 32 anos, e foi amor à primeira vista. Nancy e eu éramos muito felizes, e não demorou para começarmos um relacionamento. Com 2 anos de relação, nos casamos. Acontece que Nancy tinha um filho de um relacionamento anterior, de nome Carlos, que tinha 13 anos na época. Nancy e o pai de Carlos, Aldo, se conheceram muito jovens. Aldo era um homem abusivo, infiel, que constantemente a humilhava e era viciado em álcool e outras substâncias. Após um episódio em que Nancy quase faleceu nas mãos desse homem, ela, sem pena, se divorciou de Aldo e conseguiu a guarda do filho, inclusive uma ordem de restrição contra ele. Apesar de tudo, Carlos adorava o pai e ficou ressentido com a separação deles, mas Nancy estava farta do inferno que vivia nas mãos de seu ex-marido e não queria mais esse relacionamento. Algum tempo após o divórcio, Nancy conheceu a mim. Carlos nunca aceitou nossa união e nunca me considerou como pai. Carlos deixou bem claro para mim que nunca me consideraria como seu pai, mas apenas como o marido de sua mãe. Ele não aceitava que ninguém tomasse o lugar de seu pai. Apesar de tudo, eu fazia o possível para conquistar o afeto do jovem adolescente, mas ele fazia de tudo para ser o mais malvado possível comigo. Infelizmente, Carlos herdou o caráter de seu pai abusivo, chegando a causar confusões na escola. Em certa ocasião, foi pego pelo inspetor consumindo medicamentos proibidos, o que fez a diretora da instituição chamar a mim e sua mãe para resolver a situação. Nancy e eu conversamos com Carlos para que ele amadurecesse e tomasse juízo, mas o menino era rebelde. Infelizmente, Nancy se viu obrigada a ameaçá-lo, dizendo que o enviaria para um rigoroso internato militar em Oregon. Nesse momento, eu intervi e disse: "Rapaz, pare com isso agora. Você está passando dos limites." Então, Carlos gritou comigo: "Fique fora disso. Você não é meu pai, é só meu padrasto. Não tente se fazer de bonzinho, você não me engana." Nancy, nesse momento, se enfureceu e disse: "Respeite o Fernando. Ele pode não ser seu pai, mas é graças a ele que temos essa casa e não aquele barraco velho onde morávamos com o perdedor do seu pai." Ao ouvir isso, Carlos ficou calado e quieto com as palavras de sua mãe. Mais tarde, no nosso quarto, Nancy e eu estávamos conversando na cama, e eu disse: "Amor, você não acha que foi dura demais com o menino? Ele não consegue aceitar a separação. Devemos procurar um terapeuta para ajudar o Carlos." Nancy me respondeu: "Eu sei, amor. Concordo que devemos ajudar o meu filho, mas ele precisa entender que a vida não é como ele imagina. E, a propósito, preciso falar algo muito importante." Nesse momento, ela me deu uma notícia que me deixou muito feliz. Ela estava grávida, e nós iríamos ter um bebê. Fiquei muito contente com a novidade e acreditava que, com esse bebê, minha relação com Carlos poderia mudar, talvez permitindo que tivéssemos uma relação amigável ou, ao menos, de respeito mútuo. Quando contamos para Carlos que teríamos um bebê, ele nos olhou de forma fria e apática e disse: "Ótimo, agora você vai ter um bebezinho do seu querido marido. E você, Fernando, não perdeu tempo em fazer um filho na minha mãe. Parabéns, papai do ano." Nancy e eu ficamos chocados com a reação dele. Apesar da decepção, acreditamos que era apenas uma birra de adolescente, mas esse pensamento nos custaria caro. Com o tempo, a barriga de Nancy crescia, e comecei a notar que Carlos deixava coisas escorregadias de propósito no chão, como se quisesse que Nancy escorregasse e talvez perdesse o bebê. Desconfiado, contei a Nancy o que estava observando em casa. Nesse momento, ela me respondeu: "Meu filho não seria capaz de algo assim. Ele pode ser um garoto rebelde e malcriado, mas ao ponto de se converter em uma peste, isso já seria demais." E eu respondi: "Vamos ficar atentos. Devemos estar vigilantes com esse garoto e pensar no nosso bebê." Nancy decidiu dar crédito a mim. Em um dia inesperado, Nancy ouviu seu filho falando ao telefone com um amigo e as palavras que ele dizia eram as seguintes: "Infelizmente, não tive sorte de fazer minha mãe perder esse bastardo. Vou ter mais um rival para disputar nesta casa. Mas não se preocupe, vou dar um jeito de colocar o Fernando para fora desta casa. Nunca vou considerar esse homem como meu pai. Ele acha que vai me comprar com presentes e um irmãozinho bastardo." Que iludido! Carlos ria despreocupadamente ao telefone. Nancy ficou chocada com as palavras do filho, mas precisou ter sangue frio para não deixar suas emoções tomarem conta naquele momento. Ela foi para o quarto e ficou pensando em como punir seu filho por essa maldade. Quando cheguei em casa, Nancy rapidamente me contou tudo, sem esconder nada, pois, como pai do bebê, eu merecia saber.
Espantado, respondi: o que você me falou é muito grave. Não vou desconfiar de você, pois já notei esse comportamento. Para a segurança de todos, você me permite vigiar seu filho? Nancy aceitou a ideia, e, em um dia em que Carlos estava na escola, entrei em seu quarto sem permissão. Lá, encontrei o diário dele na gaveta. Embora eu me sentisse mal em violar sua privacidade, senti que precisava entender a situação antes de agir. Ao ler as últimas páginas do diário, fiquei assustado com o que estava escrito. Em uma conversa com Nancy, contei o que li e vi que ela estava realmente certa em suas preocupações. Assim, decidi apoiá-la nas medidas que quisesse tomar. Juntos, esperamos até que Carlos chegasse em casa para confrontá-lo. Quando ele chegou, Nancy o confrontou, dizendo: escute, Carlos, se outras pessoas me contassem, eu não acreditaria. Mas ouvi o que disse ao telefone com seu amigo. Isso foi demais. Carlos, nervoso, respondeu: o que você está dizendo, mãe? Você não tem provas do que está dizendo. Neste momento, intervi e disse: não precisa mais fingir, garoto. Já sabemos de tudo, e você não nos engana mais. Decidimos então colocá-lo na terapia, mesmo contra sua vontade, para proteger o bebê. Relutante, ele aceitou ir e acabou desabafando com o terapeuta sobre seus problemas. Durante esse tempo, Nancy e eu curtíamos a gravidez e vivíamos felizes. Quando o grande dia chegou, tivemos gêmeos, 2 meninos saudáveis e perfeitos. Com o tempo, Carlos começou a mudar. Ele se mostrava mais atencioso e até parecia me respeitar. Embora ainda não fosse uma relação de pai e filho, procurávamos manter uma convivência amigável. Durante 5 anos, vivemos em paz e tranquilidade. Mas tudo mudou quando cheguei em casa mais cedo e vi Carlos gritando e humilhando meus filhos. Chamei sua atenção, pedindo que respeitasse os irmãos, e ele ouviu calado. Naquele momento, pensei que ele havia mudado e que a terapia realmente surtira efeito. A paz parecia estar finalmente se estabelecendo em nossa família. Com o tempo, Carlos conheceu uma jovem e começou a namorar. Ele aparentava estar mais calmo e feliz, e até em um dia me chamou carinhosamente de pai, o que me deixou emocionado e esperançoso. Carlos passeava comigo e com a família, tirava fotos comigo, e até me marcava em publicações nas redes sociais. Nancy estava radiante com essa mudança e nossa família parecia finalmente estruturada. A família da namorada de Carlos também estava feliz com o relacionamento, e ambas as famílias tinham uma boa situação financeira. Quando Carlos pediu uma grande quantia de dinheiro para investir em um negócio, Nancy e eu confiamos nele e demos o valor, sem questionar. Ao completar 21 anos, Carlos decidiu oficializar o noivado e planejar o casamento. Ele nos pediu ajuda para financiar a cerimônia, e, de bom grado, concordei. Não estava ajudando por interesse, mas por amor, com a esperança de que esse casamento fortalecesse ainda mais nossos laços. No dia do noivado, o salão estava decorado com flores e mesas douradas, e todos os convidados estavam reunidos para celebrar. Fomos para o local, felizes e ansiosos, mas nossa alegria se dissipou ao ver algo completamente inesperado. Carlos, no meio da festa, fez um discurso em homenagem ao seu pai biológico, Aldo, que estava presente no noivado. Em frente a todos, Carlos falou sobre a felicidade de ter seu pai ali para aquele grande dia, sem fazer sequer uma menção a mim ou a Nancy. Fomos completamente ignorados no discurso, e aquilo foi como um golpe, destruindo toda a felicidade que sentíamos ao chegar ao local da celebração. A cena deixou tanto Nancy quanto eu profundamente indignados com a atitude de Carlos. Nancy estava decepcionada e ferida ao ver seu ex-marido sendo homenageado naquele momento tão importante para o filho deles. Ela queria confrontá-lo ali mesmo, mas eu a segurei, sabendo que um escândalo só pioraria a situação. Acalmei ela e sugeri que deixássemos o confronto para quando chegássemos em casa. Mas a situação na festa continuava desgastante. Aldo nos lançava olhares debochados e sorria com desdém. Carlos também nos ignorava, permanecendo ao lado do pai, da noiva e de sua família, mantendo distância de Nancy, dos irmãos gêmeos e de mim. Ficamos isolados, e eu senti a decepção e a dor de Nancy o tempo todo. Quando voltamos para casa, não pude mais conter a indignação e o confrontei. Ele, no entanto, respondeu com um deboche: eu não preciso da aprovação de ninguém para convidar meu pai para a festa. Ele é meu pai e tinha o direito de estar lá. Já se esqueceu que te avisei que você é apenas o marido da minha mãe, não meu pai? Aquilo foi como um golpe. Eu me senti profundamente magoado, e Nancy também explodiu, gritando: como você pode ter contato com esse perdedor? Como conseguiu encontrar esse pedaço de lixo que só trouxe sofrimento para nossas vidas? Carlos então explicou que o pai o encontrou no Facebook e lhe contou toda a verdade. Disse que Nancy havia o traído comigo e que isso levou ao alcoolismo e ao vício, colocando a culpa de todos os seus fracassos sobre nós. Nesse momento, Nancy estava prestes a dar uma bofetada em Carlos, mas eu a segurei novamente. E então ele se virou para mim, com desprezo, e disse: pode parar de fingir, porque meu pai me ama incondicionalmente.
Ao contrário de você, que só finge preocupação para impressionar minha mãe. Nesse momento, Nancy queria ir para cima de seu filho, mas eu acalmei novamente minha esposa. Muito decepcionado, fui para o meu quarto, enquanto Carlos ria sarcasticamente da cena que acontecia diante dele. Eu estava triste e chorando, e Nancy entrou no quarto, me abraçou e pediu perdão pelo que seu filho ingrato fez. No dia seguinte, conversando entre nós, eu disse a ela: paciência, amor, esse homem é o pai dele e está querendo fazer parte da vida do seu filho, embora eu esteja triste com tudo isso. Nancy disse: estou completamente decepcionada. Esse moleque foi pior que Judas Iscariotes. Sabe Deus que mentiras esse canalha do Aldo disse ao Carlos, isso é horrível. Mas logo descobri algo que deixaria a mim e a Nancy ainda mais decepcionados. Descobri extratos bancários das últimas retiradas de uma conta bancária conjunta que tínhamos e notamos que Carlos estava tirando grandes somas de dinheiro da nossa conta e transferindo para a conta de seu pai, $10.000 mensais. Carlos sempre dizia que tirava dinheiro da conta para gastar e se divertir com os amigos, mas ao investigarmos melhor, descobrimos que ele estava tirando esse dinheiro para dar ao pai perdedor. Aquilo foi impactante para nós, que não podíamos suportar essa traição. Foi demais para Nancy, e, sem pena, ela foi ao quarto de Carlos e o confrontou, perguntando como ele poderia ser tão narcisista e cruel ao roubar da família para dar ao pai. Carlos se recusou a aceitar que estava fazendo algo errado e disse que tinha orgulho de ajudar o pai, pois ele merecia essa ajuda, e que odiava a si mesmo por ter ressentido o pai durante esses anos por causa das mentiras da mãe. Ele disse que não se arrependia de nada. Nesse momento, o quarto virou um campo de batalha entre mãe e filho. Foi demais para nós, e eu entrei na discussão, dizendo ao meu enteado mal agradecido, além de falso, aproveitador, mentiroso e dissimulado, você nos rouba para dar ao seu patético pai depois de tudo que ele fez. Isso foi demais, seu moleque. Com toda a minha fúria, dei uma bofetada na cara de Carlos, que ficou perplexo com o gesto e logo reagiu dizendo, seu desgraçado. Quem você pensa que é para me bater? Você não é meu pai para bater na minha cara. Nesse momento, Nancy também interveio, deu outra bofetada no filho e gritou, calha a boca, Carlos, a partir de agora, você está por sua conta. Nem eu nem seu padrasto iremos mais te ajudar. Começamos a pegar todas as coisas de Carlos e jogamos tudo na rua e mandamos ele sair de casa. Carlos, furioso, vandalizou o quarto e destruiu tudo, arrancou as cortinas, quebrou os móveis e destruiu as lâmpadas. Ele saiu enfurecido e foi para a casa da noiva e da família dela, que o acolheram. Nesse momento, eu e Nancy só tínhamos uma forma de castigar Carlos e fazê-lo entender o erro que cometeu, cancelar o casamento dele. Liguei para o local que tinha alugado para a cerimônia do meu enteado. Como era de um amigo meu, pedi para cancelar o evento. O dono do local ficou muito impactado e perguntou o motivo da decisão tão precipitada. Eu e Nancy explicamos a situação, e eu disse que pagaríamos os prejuízos e perdas, mas precisava que cancelasse o casamento naquele momento. O dono da casa de festas, em consideração à nossa amizade, atendeu ao meu pedido e cancelou o aluguel, pois eu havia feito o investimento e não tinha motivo algum para ajudar Carlos. Nancy avisou ao filho, por telefone, que não compareceria ao casamento, e Carlos disse que não se importava, pois ter o pai na festa já era o bastante. Mas sabíamos que ele estava fingindo para não levantar suspeitas. Quando chegou o dia do casamento, eu e Nancy ficamos em casa comendo pizza e tomando suco na frente da TV, junto com nossos gêmeos. À noite, não demorou para nossos telefones começarem a tocar e recebermos mensagens de texto e voz de Carlos, que estava desesperado e gritando, pode me dizer o que aconteceu? Minha noiva, meus convidados e todos os meus amigos foram barrados. Você não pagou o local do meu casamento? Eu pensei que você fosse alguém bom e que não guardasse rancor. Por telefone, ele continuou dizendo que isso foi cruel e questionou como eu podia ser tão vingativo. Ironicamente, Carlos disse que, como agradecimento, mandaria as fotos do casamento como consolo. Eu respondi de forma debochada, como você foi ingênuo. Esqueceu que eu estava pagando esse casamento? Fico feliz de ver você impotente diante dessa situação. Agora aguente as consequências. Nesse momento, Nancy pegou o telefone e disse ao filho, você fez tudo isso. Agora deve arcar com as consequências das suas atitudes. Ela desligou o telefone na cara do filho e logo nós bloqueamos o número dele. Estávamos orgulhosos da nossa decisão e não nos arrependemos nem um pouco. Até torcíamos para que a noiva rompesse com Carlos, pois estávamos fazendo um favor à moça, salvando-a de alguém tão mentiroso e manipulador. Nancy e eu continuávamos com nosso momento em família quando o telefone tocou novamente. Desta vez, era meu amigo dizendo que Carlos e os convidados dele estavam querendo entrar de qualquer maneira e estavam vandalizando o espaço. Meu amigo me pediu um conselho sobre o que deveria fazer para controlar a situação. Eu disse para ele chamar a polícia e prender todos, se eles se recusassem a sair. Ele fez exatamente o que sugeri e chamou a polícia para retirar todo aquele pessoal que não queria sair.
Mais adiante, Nancy e eu recebemos outra ligação, mas desta vez era o pai da noiva, que queria saber o que havia acontecido para cancelar o local do casamento. Ele disse que sua filha e seus amigos estavam passando por um constrangimento muito grande e que a filha parecia humilhada ao ser barrada no próprio casamento. Eu disse, por telefone, que não tinha que falar nada sobre o assunto, e que, se ele quisesse saber, deveria perguntar ao noivo, pois ele poderia esclarecer tudo. O homem não entendeu nada, e tudo acabou em confusão. A noiva estava triste e humilhada, enquanto Carlos estava completamente frustrado. Seus convidados acabaram sendo presos, entre eles o pai de Carlos, que era o mais agitado e caótico de todos ali, influenciando os outros a entrarem à força no local. Nancy, nossos gêmeos e eu ficamos apenas em casa, comendo pizza. Nós e nossos filhos fomos dormir sem nos preocupar com o destino dele. No dia seguinte, ao acordarmos, os pais da noiva estavam na minha casa, querendo saber o motivo do casamento da filha ter sido cancelado e por que eles foram barrados naquela noite. Eu me recusei a falar com eles, mas o pai da noiva insistiu em esclarecer tudo, pois o futuro de sua filha estava em jogo. Ao ver o quanto o homem estava interessado, Nancy e eu decidimos ter uma trégua com os pais da noiva e explicamos toda a situação, assim como o motivo do cancelamento do casamento no local da festa. Contamos tudo, sem esconder nada. O pai da noiva ficou chocado ao ouvir o que nós, os pais do seu futuro genro, dissemos, pois Carlos tinha contado a eles uma história diferente. Ele havia dito que sua mãe era infiel, que traiu o marido comigo e o abandonou por ser pobre, e que eu era um padrasto malvado que nunca deixava ver seu pai, o que havia levado Aldo a cair no vício da bebida. Carlos ainda afirmou que seu pai era um bom homem. No entanto, quando o pai da noiva soube pela polícia que o pai de Carlos, Aldo, tinha sido preso por delitos graves e possuía uma ficha criminal, isso fez com que o futuro sogro desconfiasse das palavras de Carlos. Ele percebeu também que Carlos estava pedindo somas de dinheiro deles e agora entendiam que Carlos poderia estar usando o dinheiro deles para sustentar o pai. Minha família e a família da noiva esclarecemos tudo e prometemos dar uma lição em Carlos. Após a conversa, os pais da noiva foram até sua filha e explicaram toda a situação. Depois de descobrir a verdade, a noiva rompeu o compromisso com Carlos, pois não poderia aceitar ficar com um homem que enganava a própria família para ajudar um pai vagabundo. Tudo estava desmoronando para Carlos, que ficava cada vez mais sozinho. Até seu pai, Aldo, debochou dele, dizendo que só estava atrás do dinheiro e que agora, que ele não tinha nada, era um completo inútil. Aldo disse que bastava algumas lágrimas e uma chantagem sentimental para fazer Carlos cair como um patinho. Aquilo deixou Carlos arrasado, e ele finalmente compreendeu que havia sido manipulado pelo pai. Só agora ele percebeu que o que sua mãe e eu tínhamos dito era verdade, seu pai não passava de um mentiroso, bêbado e perdedor. Aldo abandonou Carlos mais uma vez. No dia seguinte, eu estava em casa com Nancy e nossos filhos, quando o telefone tocou. Para meu desagrado, era Aldo, que estava reclamando de terem tirado o dinheiro grátis que seu filho Carlos dava a ele. Ele falou de forma debochada que havia manipulado o filho para obter o que queria e que agora, que Carlos não tinha mais dinheiro, poderíamos ficar com ele. Aldo disse que do mesmo jeito que havia aparecido na vida do filho, ele desapareceria. Nancy e eu ficamos indignados com as palavras de Aldo e percebemos que o homem continuava o mesmo perdedor e alcoólatra de sempre. Apesar de reconhecermos que Carlos foi manipulado pelo pai o tempo todo, não estávamos dispostos a perdoá-lo pelas mentiras e traições que acabaram matando qualquer sentimento de confiança que pudéssemos ter no rapaz. Ficamos felizes em saber que a noiva de Carlos rompeu com ele após descobrir a verdade, acreditando que a moça se livrou de um grande problema. Carlos praticamente não teve coragem de aparecer em nossa casa, e eu e Nancy acreditávamos que ele estava refugiado na casa de algum amigo que, por misericórdia, o acolheu. Juntos, decidimos vender aquela casa e nos mudar para o outro lado da cidade, em um endereço onde Carlos não pudesse nos encontrar. Nos mudamos com tudo o que tínhamos e bloqueamos Carlos das redes sociais e do nosso telefone. Durante meses, ele viveu na casa de amigos, mas quando eles não puderam mais acolhê-lo, o dispensavam e o mandavam embora. Assim, Carlos passou a viver nas ruas de Oregon. Vendo sua vida miserável e destruída, ele finalmente reconheceu o nosso valor e o que fazíamos por ele. O rapaz se arrependeu tarde demais do que havia feito. Carlos foi nos procurar para tentar reparar as coisas e conseguir o nosso perdão. Quando chegou na nossa antiga casa, se deparou com uma desagradável surpresa. Nancy e eu tínhamos vendido a casa, e outra família estava ocupando aquele local. Carlos ficou arrasado e se afundou no chão de tanta vergonha, sem saber onde sua mãe e eu vivíamos agora. Ele se viu completamente sozinho e abandonado por todos que conhecia. 8 anos se passaram. Nancy e eu estávamos felizes na nossa nova casa, e nossos gêmeos, agora adolescentes, estavam no ensino médio. Estávamos na cozinha quando alguém bateu à porta. Os gêmeos decidiram atender, pensando que era algum vizinho ou conhecido da família. Para surpresa deles, era um fantasma do passado, Carlos, vestido elegantemente, mas com uma expressão apreensiva e triste.
Os meninos não se contiveram e foram hostis com Carlos, querendo expulsá-lo de nossa casa. Mas ele pediu para falar comigo e com Nancy. Os gêmeos se tornaram ainda mais agressivos e implacáveis com o rapaz. Quando ouvimos os gritos na sala, decidimos ir até lá para saber o que estava acontecendo. Ao nos depararmos com Carlos na porta, ficamos espantados, mas logo o espanto se transformou em hostilidade e fomos ásperos com ele, mandando-o embora. Nesse momento, Carlos, com lágrimas nos olhos, disse: Fernando e mãe, eu sei que fui malvado, cruel e muito mal agradecido com vocês. Mas eu vi de longe e quero apenas conversar. Eu sei que fui um dissimulado, traidor, mentiroso e que causei muito sofrimento a vocês. Mas me deixe conversar. Se depois dessa conversa não obtiver o que desejo, então vocês podem fazer o que quiserem comigo. Podem me expulsar, me bater ou até me matarem, se isso fizer vocês se sentirem melhor. Depois dessa conversa, eu deixarei vocês em paz se não conseguir o que desejo. Nesse momento, Nancy e eu decidimos ter uma trégua com Carlos e decidimos escutá-lo. Eu disse: Você sabe que não temos nenhuma confiança em você, né? Depois de tudo que você aprontou comigo e com sua mãe, nunca mais te vi com os mesmos olhos. Diga o motivo da sua visita. E Nancy disse: Está bem, Carlos. Por que você veio aqui? Depois de tudo aquilo e como você arruinou a nossa família. Mesmo eu, que sou sua mãe, fiquei decepcionada. Toda a confiança que tinha em você foi perdida. Até queria renunciar aos meus direitos de mãe por conta de tudo que você aprontou. De forma humilde, Carlos respondeu: Mãe, eu sei que decepcionei você e o Fernando. Só agora, depois de muitos anos, percebi meu erro. O meu pai era um hipócrita e falso. E percebi que não sou digno da família. Eu não peço que me aceitem de volta, mas pelo menos aceitem que eu possa reembolsar tudo que roubei de você e do Fernando. Aceitem o que tenho aqui para vocês. Nesse momento, Carlos tirou do bolso da roupa um cheque e o entregou à sua mãe e a mim, no valor de $75.000. Fiquei admirado e ao mesmo tempo desconfiado das intenções do rapaz. Com seriedade, Nancy perguntou: Como você conseguiu esse dinheiro? E por que veio só agora, depois desses 8 anos sem entrar em contato conosco? O que você realmente quer? E Carlos disse: Escute, mãe. Você tem todos os motivos para desconfiar de mim. Se você e o Fernando não me quiserem mais na vida de vocês, eu vou respeitar a vontade de vocês. Sei que não mereço o seu perdão e do Fernando. Mas pelo menos aceite esse dinheiro que juntei com muito trabalho e determinação. Espero que ao menos eu possa reembolsar o que roubei de vocês para dar ao canalha do meu pai. E depois disso, vou desaparecer da vida de vocês. Estou pagando tudo o que roubei. Agora espero que vocês possam ser felizes sem mim. Nesse momento, com lágrimas nos olhos, Carlos já estava se retirando da casa para ir embora, quando eu peguei no ombro do rapaz e disse: Espero que você possa nos contar a respeito de como conseguiu esse dinheiro todo. Não prometo ter uma relação de família, mas ao menos uma relação amigável. Diga-nos agora. Carlos então explicou que, após descobrir que tínhamos vendido a casa, ele ficou destruído emocionalmente após seu pai confessar a verdade e se arrependeu amargamente de suas escolhas. Ele acabou vivendo nas ruas por um tempo e depois foi para um abrigo para sem-teto, onde trabalhou em empregos de meio período e começou a fazer faculdade de medicina. Ele se formou e se tornou um médico renomado, ganhando um bom dinheiro. A primeira coisa que fez ao começar a trabalhar foi juntar o dinheiro que havia roubado por causa do seu pai. Ele ficou procurando por muito tempo o nosso paradeiro, após conseguir os serviços de um detetive particular, conseguiu nos encontrar. Ele não desistiu de procurar por nós. Então ele completou: Podem ficar tranquilos que não assaltei nenhum banco e muito menos me envolvi com o crime organizado. Tudo isso aqui é fruto de trabalho e esforço. Podem perguntar ao Conselho de Ética e Medicina ou ver a minha ficha na Justiça. Diferente do canalha do meu pai, que com aquele baque descobriu que nunca me quis de verdade. Aceitem o pagamento de tudo que roubei. Sei que não mereço estar na família, mas pelo menos espero poder restituir tudo que roubei, é isso. Agora eu vou me retirar e desejo do fundo do meu coração que sejam felizes. Carlos estava prestes a se retirar novamente, mas sua mãe o parou e disse: Esse já é um grande passo. Seu padrasto e eu não vamos prometer aceitar você novamente em nossas vidas. Mas podemos ao menos ter uma relação amigável, mas sem muito envolvimento, porque somente o tempo dirá se você realmente está falando a verdade ou não. Mas fico feliz que você tenha encontrado seu caminho. E nós três nos despedimos de forma amistosa. Carlos foi para sua casa, e o contato foi se restabelecendo aos poucos. Nós até permitimos que ele tivesse contato com seus meios-irmãos, mas supervisionado por sua mãe e por mim. Carlos aceitou toda essa desconfiança e percebeu que merecia aquilo. Apesar de ser um grande médico e um ótimo profissional, nossa família ainda não tinha uma confiança 100%.
Eu e Nancy decidimos guardar aquele dinheiro para o fundo universitário dos gêmeos e garantir o futuro deles. Um dia, enquanto Carlos estava no seu consultório, ele recebeu uma visita inesperada. Para sua decepção, a pessoa era nada menos que Aldo, seu pai. O homem tentava novamente usar um jogo de manipulação, com histórias tristes, para se aproximar de Carlos. Mas, desta vez, o rapaz respondeu de forma firme ao pai. Escute, senhor. A única coisa que vai obter de mim é o meu desprezo e a minha rejeição. Por culpa da sua manipulação, eu perdi tudo e quase afundei de vez na vida. Não vou mais acreditar em nada que sair dessa sua boca imunda. Agora, depois de anos, quando o meu casamento foi cancelado, você retorna? De jeito nenhum. Você perdeu o seu tempo vindo aqui. Aldo ficou indignado, dizendo que Carlos estava sendo um péssimo filho e que não estava honrando o pai, que tinha motivos para ter desaparecido. Ele sugeriu que poderiam se unir novamente para arruinar o nosso casamento outra vez e que tudo daria certo agora. Mas Carlos, com fúria, respondeu ao pai. Você não fez nada que merecesse a honra de um filho. O único que merecia tudo isso era o Fernando. Ele sim era um verdadeiro pai. Se eu pudesse voltar no tempo e corrigir tudo, nunca teria deixado você voltar à minha vida e me fazer de fantoche em suas mãos. Agora é o senhor que está sobrando aqui. E para assegurar que você nunca mais chegue perto de mim, vou pedir à justiça uma ordem de restrição para impedir que se aproxime de mim. O senhor arruinou a minha vida uma vez. Não vai arruinar de novo. Aldo ficou enfurecido com as palavras de seu filho e se recusou a sair do escritório. Sem pena, Carlos acionou os seguranças do hospital para que levassem o pai dali. Como prometido, pediu uma ordem de restrição impedindo Aldo de se aproximar dele. Com o tempo, a relação de Carlos com nossa família foi se reconstruindo aos poucos. Um dia, Carlos conheceu uma enfermeira no hospital com quem iniciou um relacionamento. Após 2 anos de namoro, ele pediu a moça em casamento, e ela aceitou. Com um mês de preparativos para essa grande ocasião, eles se casaram. Desta vez, Carlos convidou sua mãe, a mim e seus irmãos gêmeos para o casamento, que foi custeado por ele mesmo. Carlos fez homenagens a mim e a sua mãe diante de todos ali presentes, o que deixou nossa família emocionada. Mesmo com sua noiva ao seu lado, Carlos não se afastou de nós em nenhum momento, e assim teve uma verdadeira reconciliação. Ele até me abraçou, e desta vez senti que era algo genuíno e verdadeiro. Algum tempo depois, sua esposa engravidou e tiveram um menino. Carlos colocou o meu nome no filho, Fernando, como uma homenagem a mim e como uma forma de demonstrar seu total e completo arrependimento. Fiquei feliz com a homenagem, junto com Nancy e meus filhos gêmeos, que viram que, dessa vez, Carlos tinha mudado. Aldo, por sua vez, ficou proibido de se aproximar dele, com o risco de ser preso. O homem continuou a ser, como minha esposa Nancy o definia, um perdedor e alcoólatra. Nada mais tinha salvação em Aldo. E para Carlos agora restava apenas seguir em frente e não olhar para trás. Prometeu que nunca iria repetir os erros de seu passado e nem deixaria seu filho passar por tudo que ele passou, restabelecendo assim a comunhão com a família. Eu, por fim, estava em paz com a minha família, com os meus gêmeos e com o amor da minha vida, Nancy. Moral da história. Alguns erros não podem ser consertados e alguns atos não podem ser perdoados. Pense bem antes de fazer coisas das quais ninguém mais irá acreditar em você. O perdão pode nos libertar, mas a falta de confiança sempre estará ao lado e nunca mais a pessoa será vista com os mesmos olhos. A confiança quebrada uma vez não pode mais ser restaurada. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.